todas as vezes que o assunto é China, o exercício que eu falo para as pessoas fazerem é: repara na grande mídia, Folha, Estadão, G1, essas coisas. Repara quantas notícias positivas tem sobre a China. Não existem notícias positivas sobre a China. Isso significa que nada positivo acontece na China? Claro que não. Significa que o objetivo é pintar a China como um inimigo de Estado. É pintar a China como antagônica aos interesses do Brasil. Né? E Coreia, então, nem se fala. A Coreia é surreal. Que de todos os países do mundo, eu não sei se é o G1, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que é o G1 que tem uma aba só pra Coreia do Norte. Qual é o interesse que o G1 tem de ter uma aba só pra Coreia do Norte? O interesse é propaganda. E por que a propaganda anticomunista é tão importante? Aí esse mérito é interessante da gente entrar. A propaganda anticomunista, ela tem uma mensagem bastante clara, que é: você não gosta do capitalismo? Tudo bem. Mas quando tentaram destruir o capitalismo, olha o que aconteceu. A mensagem é essa. Então falar sobre quantos trilhões morreram no comunismo é falar: tudo bem, o capitalismo é ruim, você não gosta. Mas quando tentaram destruir, aí fome, miséria, guerra, assassinato. Então a ideia é essa. É desmobilizar a classe trabalhadora. Pintando um quadro de: todas as vezes que tentaram destruir o que você não gosta, ficou muito pior. Ficou pior. Tá? Só que a questão é: aí eu sou um comunismo. Né? Nós comunistas damos a seguinte resposta: o socialismo deu errado para a classe dominante. Para a classe dominada ele deu muito certo. Muito certo. Porque aí, se a gente, no lugar de falar que na Coreia não pode cortar o cabelo de certo jeito, não pode sorrir, não pode ter cachorro, tudo mentira, tá, gente? Tudo vem da Radio Free Asia, tá? Isso aí dá pra fazer gerador automático de notícia da Coreia, né? Dá pra fazer um algoritmo que gera, a galera não checa. A última foi de que não podia ter cachorro, né? Mentira. Caralho, os caras não podem ter um doguinho lá. No mesmo dia, as páginas que estudam a Coreia postaram um monte de foto de gente passeando cachorro na rua. Idiotista. Não pode dobrar o jornal onde tem o Kim, né? Senão você leva, tira, a família paga bala. É uma atrás da outra. Bom, o Cid fez o melhor trabalho de provar que isso era mentira. Isso é verdade. Sabe, de como as pessoas estavam dispostas a engolir qualquer lixo que envolvia a Coreia Popular. Só que aí, tem que falar isso pra não falar que na Coreia não tem desemprego. Não tem déficit habitacional. Na Coreia não tem impostos. A Coreia é um dos únicos países do mundo que não cobra impostos. Olha isso, que Na Coreia, todo mundo tem acesso a educação e saúde gratuito, sabe? Só que aí a gente fala que lá não tem... geralmente, quando se vai falar mal de experiências socialistas, se pauta muito pelo consumo e pelo padrão de consumo. Então, falar que lá não tem fast food, falar que lá não tem videogame, falar que lá não tem, sei lá, abacaxi. Só que a questão é, a gente tem que pautar pelo consumo, porque não dá pra pautar pelas outras coisas. Pela estabilidade do trabalho, pela qualidade do trabalho e redução de jornada que esses países têm muito, pela proximidade que as pessoas têm das suas casas no trabalho. Porque na Coreia não é todo mundo que tem carro. Inclusive por bloqueio material. Então as pessoas moram perto. Todas as fábricas têm creches. Aqui no Brasil, se você é mãe solo e tem que trabalhar, onde é que você deixa seu filho? Lá não. Lá você leva... As fábricas não são só fábricas. Elas têm escolas e creches junto. Então, os pais levam os filhos na fábrica e a creche... E, assim, em experiências socialistas, gente, a criação dos filhos é enxergada como uma tarefa da sociedade, não uma tarefa individual. Por isso que tem essas creches públicas com profissionais, acessível, para fazer com que... E isso é uma política importantíssima de paridade de gênero. Porque a gente sabe que quando não tem com quem deixar, quem cuida é a mãe. Mais de 70% dos brasileiros alegam que quem cuidou deles, né, quem fez os cuidados emocionais e materiais foram as mães. E quando a mãe sai muitas vezes para trabalhar na casa de uma outra senhoria aí, ela deixa o próprio filho sozinho para cuidar de um outro filho. Ou então minha mãe fazia isso às vezes, que era me levar pra ficar lá junto com ela enquanto ela tava cuidando de outro moleque, tá ligado? E aí depois que eu fiquei o mais velho, eu cuidava dos meus irmãos em casa quando minha mãe trabalhava. E aí você já cresce com a cabeça como? 10 anos com a responsabilidade de cuidar do seu irmão, tá ligado? Levar pra escola e fazer todo o rolê, mano. E também com essa mentalidade de que a mulher cuida e o homem trabalha. Exatamente. E aí uma das coisas pra remediar essa coisa de a mulher cuida e o homem trabalha é criando os filhos como tarefa da sociedade. Isso é importantíssimo, porque mesmo que a gente tenha paridade de salário, mesmo que a gente tenha pleno emprego para os dois gêneros, né, ou tudo que está entre os dois gêneros, nós temos que ter essas medidas que são estruturantes, né, que são medidas da nossa cultura patriarcal, que é a ideia de que quem cuida de filho é mulher. Só que se a gente tiver acesso amplo a creches públicas, essa paridade começa a caminhar para frente. Por isso que a gente diz que tem certas coisas que não podem ser mediadas no capitalismo. Não podem.
Só o socialismo nos dá ferramentas para remediar e para resolver certas contradições. A gente fala sobre o racismo, a gente fala sobre a desigualdade de gênero. Sim. Inclusive, aí por isso que eu tô falando. Precisa se falar que na Coreia não pode ter cachorro, não pode sorrir, não pode dobrar o jornal, porque se a gente falar que não tem imposto, que todo mundo tem moradia, e lá não tem aluguel, tá? Todo mundo mora e ninguém paga aluguel. Não existe propriedade privada na Coreia. Que lá tem pleno emprego, que lá tem creche. Caralho, esse lugar aí tá parecendo os folhetos da Testemunha de Jeová. Eu não tô dizendo que é o paraíso. Só falta ter o leãozinho assim do lado. Eu não tô dizendo que é o paraíso, eu só tô dizendo que é uma sociedade que é organizada de outra forma. Sim. É uma sociedade que é organizada pelos trabalhadores, Aí. para os trabalhadores. E é algo que alguém que está sendo impactado, talvez por essa noção pela primeira vez, fique profundamente chocado, e a gente cairia num tema que eu já vi você abordando, do realismo capitalista, né? É impossível imaginar outra organização. Não tem como. O capitalismo trabalhou dia após dia para a ideia de se organizar socialmente de outra maneira ser algo... Não, é inconcebível. O quê? Não existe isso. Farsa, pra sua patroa ter um colar, você tem que respirar esgoto, tá ligado? Você não tem um saneamento básico, mano. A gente vive num lugar onde, tipo, pô, você não tem um saneamento básico no bairro, cara. É doido, porque todos esses números que se usa pra falar do fracasso do socialismo, do comunismo, né, como o João Carvalho disse no fatídico clipe que rodou o mundo, sacou? Porra, no capitalismo você tem milhões e milhões de crianças morrendo de fome. Pois é. As crianças estão morrendo de fome todo dia. Ou é miragem? Ou é miragem os moradores de rua que a gente vê? Será que é uma miragem? Quem que foi o Bolsonaro que falou, eu não vejo ninguém pedindo comida? É. É fantástico, né? A sensibilidade desse homem é incrível, né? O cara é realmente imbrochável, de verdade. Não dá, cara.